pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho como foi o desfraude do Theo. Já faz um tempinho que eu queria gravar esse vídeo, então hoje eu resolvi gravar e compartilhar um pouquinho aí desse processo do desfraude dele. Espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem não esqueça de deixar o seu like, me conta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, se gostaram de eu ter compartilhado aí com vocês esse processo, como foi aí na casa de vocês, me contem tudo nos comentários. E também se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Então eu vou contar aí pra vocês como foi aí o desfraude dele. O Theo, pessoal, o desfraude dele foi um processo, como eu acredito que é na maioria das crianças mesmo, né? A criança não vai desfraudar de um dia pro outro, leva um tempo mesmo. Então primeiro o Theo ele desfraudou, pessoal, apenas do xixi e depois ele veio o desfraude do cocô do número 2. Mas depois eu vou falar melhor aí pra vocês. O Theo ele começou o desfraude com seus 2 anos e 10 meses, o desfraude diurno, tá, gente? À noite ele continua usando fralda ainda, não temos previsão de tirar a fralda da noite. Hoje o Theo ele tá com 3 anos e 6 meses, então ele continua usando a fralda e não temos nenhuma previsão ainda, tudo vai ser no tempo dele, tá? Então quero compartilhar aí com vocês como foi o desfraude dele, mas o diurno, porque o noturno ainda ele continua usando a fralda dele mesmo pra dormir, de manhã acorda com bastante xixi, então realmente não temos aqui nenhuma previsão aí de quando ele vai tirar. Como eu falei pra vocês, vai ser no tempo dele mesmo. Quando ele estiver pronto, a gente vai ter os sinais, né? Então, por enquanto, ele só desfraudou o diurno mesmo, tá? Então, como eu falei pra vocês, primeiro ele desfraudou o xixi, né? E depois veio o desfraude do cocô. Demorou aí do xixi pro cocô, teve um processo aí que demorou uns 2, 3 meses até ele fazer o desfraude total do cocô e do xixi. Mas como eu falei, depois eu conto um pouquinho aí melhor pra vocês, tá? Então, esse início de desfraude começou com 2 anos e 10 meses. Quando ele começou a dar os primeiros sinais, então, de desfraude, foi onde a gente começou, né, a fazer o desfraude do Theo. Uma coisa, pessoal, quando eu comecei a fazer o desfraude, eu pesquisei muito sobre desfraude. Eu queria fazer, assim, um desfraude tranquilo, sem trauma, nada que fosse atrapalhar no desenvolvimento dele. Então, assim, eu percebi quando ele começou a dar os primeiros sinais, foi onde eu, vou auxiliar, vou ajudar ele, mas quando ele estiver pronto, né, quando realmente ele estiver pronto pro desfraude, que é assim que tem que ser. Não devemos nunca forçar, dar bronca, brigar, nada disso, tá, gente? Então eu li vários artigos, várias coisas que tem aí na internet mesmo, tem bastante conteúdo legal aí. Sigo algumas pediatras também que falam sobre o desfraude, então eu sabia que o desfraude ele é guiado pela criança, não vai ser a gente adulto, né, que vai querer fazer o desfraude da criança. Ele tá com 2 anos, tá com 3 anos, não tem nenhum sinal, mas tá na hora de começar o desfraude. Antigamente, poderia se dizer que era assim, né, as pessoas não tinham a informação que nós temos hoje. Então eu percebi, né, quando ele começou a dar os sinais, foi onde eu comecei a ajudar, a auxiliar ele mesmo nesse processo, tá? E hoje ele desfraudou, não usa mais fralda durante o dia, apenas à noite, então aqui deu super certo fazer da forma aí que eu vou falar pra vocês como que eu fiz, tá? Depois que eu li bastante coisa, eu tentei, né, pegar algumas coisas que eu vi na internet e fui usando aqui em casa, algumas dicas, né, que as pediatras dão, então aqui em casa foi assim e deu certo, tá? Quando o Theo, pessoal, ele tava com seus 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses mais ou menos, ele começou a dar alguns sinais do desfraude, né, de tudo que eu tinha pesquisado aí na internet. Ele começou a ficar incomodado com a fralda, ele não queria mais usar fralda, queria ficar sem fralda mesmo, e como aqui já tava verão, já era calor aqui em Florianópolis, ele queria ficar só de cuequinha mesmo ou com short. Ele mesmo já sabia tirar a fralda, então assim, foi um dos sinais que eu percebi, será que ele tá pronto pro desfraude? Ele já sabia diferenciar xixi e cocô, ele já sabia, né, quando ele ia fazer o xixi, quando ele ia fazer o cocô, tanto que quando ele ia fazer xixi, ia fazer cocô, ele gostava de ir pra um cantinho, principalmente o cocô. Ele falava, vou fazer cocô, então ele ia lá pra um cantinho e fazia o cocô, ninguém podia ver ele. Aí depois ele chamava a gente pra trocar a fralda. Então ele já sabia, né, quando que ele ia fazer. E também ele começou a ficar mais interessado pelo banheiro. Aqui em casa, normalmente, quando eu fazia, né, xixi, eu sempre fazia com a porta aberta mesmo, eu moro em apartamento, é pequeno, então ele sempre me via fazendo, tá? Então eu acho que aos pouquinhos ele começou a ter interesse, mamãe faz xixi ali no vaso, como que é, queria ver, então eu percebi, ele tá incomodado com a fralda, né?
ele sabe diferenciar o xixi, né, a hora que ele vai fazer o xixi, a hora que ele vai fazer o cocô, tá interessado no banheiro, passava algumas horas sem fazer xixi, então a fralda às vezes ficava seca por 2 horas, 2 horas e meia. Então eu percebi, ele tá com alguns sinais do desfraude, né, porque eu pesquisei na internet algumas coisas e esses eram os primeiros sinais. Então eu pensei, eu vou comprar uma escadinha redutora ou um pinico, né, pra ver se tá na hora mesmo do desfraude, se ele tá pronto mesmo. Eu comprei, pessoal, a escadinha redutora. Depois no finalzinho do vídeo eu vou mostrar o modelinho que eu comprei. Não comprei o pinico, eu fiquei na dúvida, mas eu preferi comprar a escadinha redutora depois de algumas resenhas, algumas avaliações que eu vi. Achei que a escadinha redutora era uma boa opção, então foi a que a gente usou aqui pro desfraude dele. Comprei então pela internet, comprei na Shopee, então chegou a escadinha, ele super se interessou por ela, achou uma novidade, me ajudou a montar, né, porque veio desmontada. A gente colocou no vaso, coube bem certinho no meu vaso, subiu, desceu, ficou super interessado. Começou então a usar a escadinha, como eu já falei, né, ele já estava incomodado com a fralda mesmo, não queria ficar com a fralda, então ele começou a usar a escadinha. Subia na escadinha, fazia o xixi direitinho, chegou a fazer cocô umas 2, 3 vezes, mas pessoal, isso aconteceu por uma semana, 10 dias mais ou menos. Ele usou a escadinha, teve alguns escapes durante esse tempo, né, durante essa uma semana, 10 dias, aconteceu, né, de fazer xixi no chão, mas depois de uns 10 dias, pessoal, ele perdeu totalmente o interesse de usar a escadinha, começou a pedir a fralda de novo. Eu não sei o que aconteceu, se teve algo que incomodou ele, algo que não deu certo nesse processo. Eu acredito que ele não estava pronto mesmo, tá? Então ele perdeu todo o interesse mesmo de usar o banheiro, tentava conversar com ele, vamos no banheiro de novo, né? O Theo já, há alguns dias o Theo já estava usando o banheiro, o Theo não quer usar de novo, e ele não queria, era fralda, fralda, fralda. Então assim, eu percebi, não, se ele tá pedindo a fralda novamente, ele tá ficando bravo, eu converso com ele, ele não quer ouvir, né? Fica bravo mesmo, então ele não tá pronto pra gente continuar o desfraude. Então eu pensei, vou parar o desfraude por aqui, daqui a algum tempo, né, quando ele dá os sinais novamente, eu vou voltar com o desfraude. E foi assim que aconteceu, tá, gente? Como eu falei pra vocês, eu não sei o que aconteceu nesse processo, mas ele simplesmente não quis mais, né, usar o banheiro, tentava tirar a escadinha, botar ele direto no vaso, mas ele não queria, ele só pedia fralda. Então realmente eu percebi que não era isso que ele queria, ele não estava pronto. Então a gente parou, né, voltamos com a fralda. E daí depois, quando ele estava com 2 anos e 10 meses, ele voltou com aqueles primeiros sinais que ele já fazia lá na primeira tentativa de desfraude, né, que era ficar incomodado com a fralda, queria só ficar de cuequinha, de shortinho, ficava um tempo, né, com a fralda seca. E aquela coisa, né, tinha interesse no banheiro, como eu falei pra vocês, a gente sempre usava o banheiro junto, então ele me via fazendo xixi, o número 2, enfim, então ele começou a ter interesse novamente por aquilo. Então, como ele já estava dando aqueles sinais, né, do desfraude, eu já tinha escadinha, né, porque eu guardei mesmo, né, da outra tentativa que a gente fez, então eu comecei a deixar lá no banheiro novamente, deixei ele sem fralda, porque ele não queria mais usar fralda mesmo, porque ele mesmo já tirava, ele já sabia tirar fralda desde os seus 2 anos, ele já tirava, e toda vez que ele ia fazer xixi, ele já ia no banheiro, subia na escadinha e fazia. Raramente ele me chamava para fazer o xixi, às vezes ele me chamava, mas muitas vezes quando eu via ele já estava lá fazendo o xixi. Demorou aí, eu acho, o processo do desfraude do xixi mais ou menos uma semana. Nesse período, pessoal, teve alguns escapes, né? Chegou a fazer xixi no chão. Às vezes ele estava lá distraído com algum brinquedo, com alguma atividade. E quando ele via, ele já tinha feito xixi, só me chamava, mamãe, fiz xixi. Então eu ia lá, eu limpava, conversava com ele, né? Nunca brigando, nunca dando bronca, nada. Eu conversava com ele, né? Explicava, né? Que quando ele quisesse fazer xixi, quando ele visse que estava com a vontade de fazer xixi, ele tinha que ir no banheiro, né? Que ele voltava para brincar depois. E fui conversando aos pouquinhos com ele. Não lembro exatamente quantos escapes ele teve nesse processo, mas assim, talvez uns 2 por dia, 3 por dia, não me lembro exatamente, mas acontecia esses escapes mesmo, tá, pessoal? De fazer xixi no chão, mas aí eu ia lá, né, conversava com ele, limpava, e aos pouquinhos ele foi se acostumando, né, que ele tinha que ir no banheiro mesmo fazer o xixi. Agora, o desfraude do cocô, como eu falei lá no comecinho pra vocês, ele demorou um pouco mais, ele não fazia cocô de jeito nenhum no vaso, tá, gente? A gente falava pra ele, Theo, vamos no banheiro, né, quando o Theo tiver com vontade de fazer cocô, o Theo vai no banheiro, vai dar tchau pro cocô,
contava historinha pra ele, usava a imaginação mesmo, né? Nunca comprei livro, mas vende bastante livro legal sobre desfraude aí na internet, mas eu nunca comprei, né? Eu sempre usava a imaginação e ia contando historinha aí pra ele sobre o desfraude, sobre o cocô, que seria legal, né? Ele fazer cocô no vaso, dar descarga, dar tchau pro cocô, que era bom que não ia sujar muito a bundinha, enfim, porque fralda suja bastante, né? Quando eles fazem cocô, mas nada adiantava, não tinha conversa que fazia ele mudar de ideia. Ele queria fralda e pronto. Então, né, ele falava, mãe, quero fazer cocô. Ia lá, conversava com ele, não, eu quero fralda. Então eu pegava a fralda, eu colocava nele, ele ia lá pro cantinho dele, ele sempre ia fazendo um cantinho, tá, gente? Ele nunca fazia cocô na nossa frente, ele às vezes ia até mesmo no banheiro, fechava a porta e fazia o cocô, mas com a fralda. Não queria de jeito nenhum que a gente visse ele fazer, né, cocô. E isso, pessoal, foi por uns 2 meses, tá? O desfraude do xixi já tinha acontecido, né? Ele já tava fazendo tranquilo no banheiro, ele nem usava mais a escadinha pra fazer xixi no banheiro, ele já conseguia ficar em pezinho e fazia o seu xixi certinho no vaso mesmo, mas o cocô ele não fazia no banheiro, não tinha jeito, como eu falei pra vocês, era fralda e tinha que ser fralda. Eu só conversava, explicava pra ele, nada assim, brigando, como eu falei pra vocês, eu queria um desfraude bem tranquilo, então quando ele falava, mamãe, eu quero fazer cocô, mas eu quero a fralda, a gente já botava a fralda e ele ia lá, né, porque imagina, deve ser muito chato a pessoa querer fazer cocô e não consegue fazer no banheiro, né, e precisa esperar a mãe falar, pra depois colocar a fralda. Então, assim, eu conversava com ele, explicava rapidinho, ele não queria, então eu já pegava e já colocava a fralda, tá? De repente, um dia, pessoal, do nada, ele tava lá na casa da minha mãe, ele pediu a fralda, aí eu conversei novamente, expliquei pra ele, o Theo não quer fazer no banheiro, vai ser legal, aqui a gente tá na casa da vovó, vamos fazer no banheiro, dá tchau pro cocô. E daí ele falou que queria, ele aceitou. Então eu falei, nossa, já fiquei assim, né, bem impressionada. Então a gente foi no banheiro, ele sentou no vaso, não tinha escadinha, não tinha pinico, nada. Então eu saí do banheiro, fiquei um tempinho lá fora e ele me chamou, mamãe, já terminei, e depois daquele dia ele nunca mais pediu a fralda. Eu não sei assim por que acontece isso, eu cheguei a ler algumas coisas, cheguei a ver algumas informações aí na internet e eu vi que é super normal acontecer. É como se eles tivessem um apego ao número 2, à fralda, não sei explicar direito aí pra vocês, mas na internet tem bastante coisa que fala sobre isso, então eu sabia que era normal, tá? Então por isso que eu falei pra vocês que eu deixei no tempo dele, quando ele tivesse pronto, tivesse preparado, ele ia usar o banheiro igual foi com o xixi. Então eu fiz dessa forma e depois daquele dia lá da minha mãe, ele sempre fez na escadinha, ele usa a escadinha até hoje pra fazer o cocô. Pra fazer o xixi ele não usa mais a escadinha porque ele já faz em pezinho, mas pro cocô ele usa a escadinha ainda. Quando a gente, né, tá fora, tá na casa de alguém ou não tá em casa, ele faz normal no vaso porque ele já consegue subir no vaso, então ele faz o cocô tranquilo, sem a fralda. Então, como eu falei pra vocês, foi um processo mesmo. Quando eles estiverem preparados, eles vão fazer o desfraude, vai ser natural. Claro que a gente precisa auxiliar, né? Como eu falei ali pra vocês, quando eu percebi que ele dava os sinais de desfraude, eu fui conversando, fui auxiliando ele. Lá, quando ele tinha 2 anos, eu percebi que ele não estava pronto, não sei se foi algo que aconteceu no processo, mas a gente voltou com a fralda e foi tranquilo. Então, eu quis compartilhar com vocês como foi aqui esse processo. Então, vai ter crianças que vai desfraudar com 2 anos e meio, 3 anos, vai ter aquelas que vão desfraudar com 4, 5 anos. Cada criança é diferente uma da outra, então vai ter aquelas crianças que vão desfraudar do xixi e do cocô junto, e vai ter aquelas igual o Theo, né, que vai desfraudar primeiro do xixi, depois do cocô, mas uma hora elas vão desfraudar. Então eu acho que eu consegui contar, falar aí pra vocês como foi esse processo de desfraude mesmo. Nesse período, né, lá no comecinho, na primeira semana que ele fez o xixi, aconteceu os escapes, como eu falei pra vocês, mas depois ele foi se acostumando. Então entendam que escapes é normal, a criança vai acabar fazendo xixi mesmo no chão, mas que a gente precisa apenas acolher, falar com carinho, explicar mesmo que tudo vai dar certo no final, tá, gente? Então agora eu vou mostrar pra vocês o modelinho de escada redutora que eu usei, tá, pro desfraude dele. Eu comprei essa daqui, pessoal, a marca, deixa eu ver aqui, é Baby Style. Olha, acho que vocês conseguem ver aqui a marca. Eu vou deixar o link certinho pra vocês. Eu comprei na Shopee. Eu acho que eu paguei na faixa de 90 e poucos reais, 80 e pouco nessa faixa de preço. Já faz um tempinho que eu comprei, né? Então eu comprei esse modelinho aqui. Olha, ela é bem coloridinha, né? Então, assim, no início que chegou, né? Chama a atenção da criança por ser coloridinha. Mas tem outras cores também.
aqui mostra, né? Aqui tem algumas informações: alcance de apoio, assento confortável, fixador articulável. Então foi esse modelinho que eu comprei pro Theo, tá? Da marca Baby Style. Então aqui fala redutor de escadinha. Aqui, pessoal, tem as outras cores, né? Então tem a cor rosa, tem a cor azul, mas eu comprei esse modelinho aqui coloridinho pra ele, tá? Agora aqui, então, eu vou mostrar ela pra vocês, mas depois eu deixo uma fotinha do Theo usando ela no banheiro, no vaso, tá? Então ela é assim, então ela fica desse jeito. Eu acho que aqui vocês não vão conseguir ver exatamente como fica, mas aqui, né, tem um assento, então um assento redutor mesmo, que fica lá no vaso. Ele coube bem certinho no meu vaso, tá, pessoal? Então eu acredito que vai também dar em outros modelos de vasos. Eu acredito que ele seja um modelinho universal, mas eu cheguei a ver algumas avaliações que às vezes, dependendo do vaso, ele não fica muito firme, tá? Então só tem que tomar cuidado nisso. Aqui em casa ele coube bem direitinho, ficou bem firme, tá? Então aqui, né, a parte do assento, aqui, né, tem esse apoio, como fala ali na caixinha, né? Então aqui a criança sobe, né, consegue se apoiar. Aqui, então, vem a partezinha pra criança, né, tá colocando o pezinho. Então fica bom também, a posição é boa, né, quando ela vai fazer o xixi ou quando vai fazer o cocô. Aqui vem os parafusos e aqui ela tem duas alturas, né? Então dá pra colocar aqui ou aqui embaixo também dá pra colocar. Nesse caso a gente usa nessa posição aqui, dá super certo no Theo. Aqui então tem essa parte articulável, né, que eu li ali pra vocês. Então dá pra gente estar mexendo nela conforme a gente quer colocar ela no chão. Então comprei esse modelinho pro Theo, é um plástico bem resistente, tá, pessoal? O Theo, como eu falei pra vocês, ele usa ainda, tá? Então depois de fechadinha, ela ocupa pouco espaço. Eu não sei se aqui vocês estão conseguindo ver muito bem, tá, gente? Mas ela não fica muito grande, então ali no meu banheiro, por mais que meu banheiro é pequeno, porque ele é bem pequeno, coube certinho assim, quando não tá montada, quando não tá lá no vaso, ele cabe certinho no ladinho, então não ocupa muito espaço. Então a gente optou por comprar a escadinha redutora pro Theo e aqui foi uma ótima opção. A gente ficou na dúvida no começo, né, do desfraude em comprar pinico ou a escadinha redutora, mas depois que eu vi algumas avaliações, vi algumas pessoas falando, eu optei pela escadinha redutora e super recomendo aí pra vocês. Claro, se você optar pelo pinico, tudo bem, né? A criança vai aprender a fazer o desfraude também usando o pinico, mas aqui eu achei que foi uma ótima opção mesmo. Eu gostei muito dessa escadinha, o Theo gostou também. Eu acho que ela é boa porque a criança já vai fazer o xixi, o cocô direto no vaso, né? Então é só dar descarga, não vai ter aquele processo, do pinico depois pro vaso. Eu não sei depois, né, se a criança demora um pouquinho para se acostumar a usar o vaso. Então o Theo, ele usou a escadinha redutora do xixi mesmo, ele usou por umas 2 semanas, não sei se chegou a tudo isso, e depois ele já começou a fazer no vaso, em pezinho, como eu falei ali pra vocês, tá? Pro cocô ele usa ainda, mas às vezes acontece, não sei se às vezes tá muito apressado, algo assim, que ele faz no banheiro, porque ele mesmo já consegue, né, se apoiar certinho, já consegue subir no vaso. Então às vezes acontece de ele nem usar a escadinha, principalmente quando ele não tá em casa. Então assim, talvez com o pinico vai ter esse processo depois, não sei se eles ficam apegados ao pinico, não sei dizer pra vocês porque a gente nunca usou aqui em casa, né? Então eu só usei a escadinha redutora e achei que ela é muito boa. Caso eu tenha um outro filho, eu vou optar pela escadinha novamente, porque eu acho que ela é melhor, ela é também mais fácil de higienizar, só passa um paninho, só passa o lencinho, vai estar limpinha. O pinico não, né? Porque ali o pinico vai ficar o xixi, vai ficar o cocô ali, depois a gente vai ter que jogar no vaso. Então acho que a escadinha é melhor nesses casos, tá? Mas me conta aqui nos comentários se vocês optaram pelo pinico, né? Quais as vantagens que o pinico tem, ou se vocês optaram pela escadinha redutora, como foi, se gostaram também. Mas eu quis só mostrar aqui rapidinho pra vocês, né, a escadinha que a gente usou aí no processo do desfraude dele e a gente gostou bastante, tá? Espero então que vocês tenham gostado mesmo do vídeo, talvez ficou até um vídeo meio longo, assim, eu falei bastante, mas eu quis mesmo contar aí pra vocês como foi todo esse processo e mostrar aqui a escadinha que a gente usou. Então eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Me conta aqui embaixo também, né, se vocês gostaram do vídeo, se gostaram de eu ter compartilhado aí com vocês como foi esse processo, como tá sendo o processo de desfraude aí na casa de vocês. E também se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu te espero então no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!